A Guerra Santa, a grande batalha entre o bem e o mal na cidade de Almumana. Capítulo 6. Quando o tumulto acabou, Diablos chamou o Senhor Entendimento e o Senhor Consciência e colocou os dois na prisão, como os cabeças e líderes desse pesado conflito em Almumana. A cidade, então, tornou-se calma novamente e os prisioneiros foram tratados com dureza. Sim, ele pensou tê-los afastado, mas aquele momento crítico não serviu para esse propósito, pois a guerra já estava em todos os portões. Vamos, no entanto, retornar à nossa história. Os capitães, depois que voltaram do portão para o acampamento, convocaram um concílio de guerra, a fim de consultar o que deveriam fazer em seguida. Alguns disseram: vamos subir agora mesmo e atacar a cidade. A maioria, porém, pensou que seria melhor dar-lhes outras oportunidades para se render. E o motivo pelo qual pensava que seria melhor fazer isso era porque, até onde conseguiram perceber, a cidade de Almumana estava agora mais inclinada a render-se do que antes. E se, disseram eles, enquanto alguns deles estão propensos a render-se, nós, por nossa aspereza, lhes desagradarmos. Talvez poderíamos afastá-los da ideia de aceitar nossas convocações do que gostaríamos de fazer. Portanto, eles concordaram com esse conselho e, chamando o mensageiro, colocaram as palavras em sua boca, prepararam o momento e enviaram. Não haviam se passado muitas horas quando o mensageiro saiu em sua jornada. Ao subir no muro da cidade, seguiu em direção ao portão dos ouvidos e laçou a trombeta como ordenado. Então, os que estavam dentro da cidade saíram para ver do que se tratava. E o mensageiro fez o discurso. Ó alma humana, cidade deplorável de coração duro, por quanto tempo você ainda amará sua simplicidade pecadora e tola? Terá prazer em seu desprezo? Ainda despreza as ofertas de paz e libertação? Ainda recusará as ofertas de ouro de Shaddai e confiará nas mentiras e falsidades de diabos? Vocês pensam que quando Shaddai conquistá-los, a lembrança de suas ações para com ele trarão paz e conforto? Ou creem que, com uma linguagem ríspida, vocês conseguem assustá-lo como um gafanhoto? Deveria ele implorar a vocês por medo? Julgam-se mais forte que ele? Olhem para o céu e observem as estrelas, quão altas são. Vocês podem interromper o sol de seguir seu curso, impedir que a lua entregue sua luz? Vocês conseguem contar o número de estrelas ou despejar os cântaros do céu? Conseguem chamar as águas do mar e fazê-las cobrir a face da terra? Vocês conseguem ver todos os homens que são orgulhosos e humilhá-los e cobrir seus rostos no secreto? Pois essas são algumas das obras de nosso rei, e em nome de quem vimos até você neste dia, para que se submetam à sua autoridade. Portanto, em seu nome, eu novamente os convoco a renderem-se aos capitães dele. A essa convocação, os almanianos pareceram ficar em dúvida, sem saber o que responder. Logo, Diablos apareceu e decidiu ele mesmo dar a resposta. E assim começou, fazendo seu discurso para os cidadãos de alma humana. Disse ele: cavalheiros e meus fiéis súditos, se é verdade o que esse mensageiro diz sobre a grandeza de seu rei, por medo vocês sempre serão mantidos escravos e obrigados a agir furtivamente. Sim, como vocês agora, embora ele esteja longe, suportam pensar em alguém tão poderoso? E se não suportam pensar nele enquanto está longe, como suportarão estar em sua presença? Em seu príncipe, sou conhecido de vocês, e podem brincar comigo como fariam com um gafanhoto. Considerem então o que é melhor para vocês, e lembre-se das isenções que eu lhes garanti. Além disso, se tudo o que esse homem disse for verdade, como podem todos os súditos de Shaddai serem tão escravizados em todos os lugares de onde vêm? Ninguém em todo o universo é tão infeliz quanto eles, ninguém tão maltratado quanto eles. Considerem minha alma humana, vocês seriam tão infelizes por me deixar quanto eu ficaria por deixá-los. Mas pensem, eu repito, a bola ainda está no campo, vocês têm liberdade, se souberem usá-la. Sim, também tem um rei, se puderem dizer como amá-lo e obedecer a ele. Com esse discurso, a cidade de Almumana endureceu mais ainda o coração contra os capitães de Shaddai. O pensar em sua grandeza o esmagou, e o pensar em sua santidade os afundou em desespero.
Assim, após uma curta conversa, os homens, da parte dos diabolianos, enviaram sua resposta ao mensageiro, dizendo que da parte deles, estavam decididos a permanecer com seu rei e nunca se render a Shaddai, e que, portanto, era em vão oferecer-lhes mais convocações, pois eles preferiam morrer naquele lugar a se render. Assim, tudo parecia ter retrocedido, e Almumana estar fora de alcance. Mas os capitães, que sabiam o que o seu senhor podia fazer, não se sentiram desanimados em seu coração. Portanto, enviaram outras convocações, mais veementes e severas do que a anterior. Mas quanto mais recebiam as convocações, mais eles se distanciavam de se reconciliar com Shaddai. Quanto mais eram chamados, mais eles se afastavam. Sim, embora fossem chamados ao Altíssimo. Oséias 11, do 2 ao 7. Então, os capitães deixaram de tratar com eles dessa maneira e começaram a pensar em outra. Reuniram-se para uma conferência entre si, a fim de saber o que ainda deveria ser feito para conquistar a cidade e para libertá-la da tirania de Diabolos. Um dia, um dizia uma forma, outro dizia outra. Então levantou-se o novo capitão com convicção e falou: Meus irmãos, minha opinião é esta. Primeiro, vamos continuar usando nossas atiradeiras contra a cidade e manteremos os alarmes constantes, incomodando-os dia e noite. Ao fazer isso, impediremos o crescimento de seu espírito exaltado, pois até um leão pode ser domado se for incomodado continuamente. Feito isso, aconselho que, em seguida, unidos, nós escrevamos uma petição para o nosso Senhor Shaddai, pela qual, depois de demonstrar a nosso rei a condição de alma humana e a situação aqui, e depois de pedir o seu perdão por nossa missão mal sucedida, imploraremos sinceramente pela ajuda de Nossa Majestade, e que ele nos envie mais força e poder bélico, e algum comandante valente de boa fala para liderá-los, a fim de que Sua Majestade não perca o benefício desses bons começos, e complete sua conquista da cidade de alma humana. Todos consentiram com esse discurso do nobre capitão convicção e concordaram em elaborar uma petição e enviá-la rapidamente a Shaddai. O conteúdo da petição era o seguinte: Gracioso e glorioso Rei, o Senhor do melhor do mundo e o construtor da cidade de alma humana, nós colocamos aos soberanos, seguindo as suas ordens, nossa vida em risco e sob sua orientação levantamos uma guerra contra a famosa cidade de alma humana. Quando nos aproximamos dela, primeiro oferecemos as condições de paz de acordo com nossa comissão. Mas eles, grande rei, desprezaram nosso conselho e não aceitaram nossa repreensão. Escolheram fechar os portões e nos manter fora da cidade. Eles também prepararam suas armas e investiram contra nós, e nos fizeram todo o dano que conseguiram. Mas os persuadimos com alarme após alarme, retribuindo da mesma maneira como fomos tratados, e realizamos alguns ataques contra a cidade. Diabolos, incredulidade e vontade seja feita são os grandes executores contra nós. Agora estamos em nossos abrigos de inverno, mas continuamos incomodando e enfraquecendo a cidade. Se apenas tivéssemos, como havíamos imaginado, um amigo em potencial dentro da cidade, que repetisse o som de nossa convocação como deveria, o povo talvez já tivesse se rendido. Mas não há ninguém além de inimigos lá, e ninguém para falar em nome de nosso Senhor dentro da cidade. Portanto, embora tenhamos feito tudo o que podíamos, a alma humana continua em estado de rebelião contra o Senhor. Agora, Rei dos Reis, que apraz ao Senhor perdoar ao fracasso de seus servos, que não têm sido úteis em trabalho tão desejável quanto a conquista de alma humana, e envie, Senhor, como nós agora pedimos, mais forças para a alma humana, a fim de que seja subjugada, e um homem para liderá-las, o qual a cidade possa amar e temer. Não falamos porque estamos dispostos a abandonar a guerra, pois somos a favor de deixar nossos ossos contra a cidade, mas para que a alma humana seja conquistada para sua majestade. Também oramos, majestade, para que depois dessa conquista tenhamos liberdade para ser enviados em outras campanhas de acordo com seus graciosos desígnios. Amém. Escrita a petição, ela foi enviada rapidamente ao rei pelas mãos do bom homem chamado Senhor Amor por Alma Humana.
Quando a petição chegou ao palácio do rei, a quem mais poderia ser entregue a não ser ao filho do rei? Ele a leu e, por seu conteúdo lhe agradar, ele a corrigiu e também acrescentou algumas coisas à petição. Então, após ter feito tantas emendas e adições quanto achou conveniente, com suas próprias mãos ele a entregou ao rei, a quem, após a entrega reverente, colocou em autoridade e falou por si mesmo. O rei, ao ver a petição, alegrou-se, mas imagine o quanto mais ele ficou feliz ao vê-la endossada por seu filho. Também lhe agradou saber que seus servos que acamparam contra a alma humana estavam com o coração na missão, e firmes em suas resoluções, além de já terem ganhado algum terreno na famosa cidade de Alma Humana. Então o rei chamou Emanuel, seu filho, que disse: Aqui estou, meu rei. Então disse o rei: Você conhece, assim como eu, a condição da cidade de Alma Humana, e o que nós propusemos, e o que você já fez para redimi-la. Venha, meu filho, e se prepare para a guerra, pois você deverá ir para o meu acampamento em Alma Humana, e lá deverá prosperar e prevalecer, conquistar a cidade de Alma Humana. Então respondeu o filho do rei: Sua lei está em meu coração. Eu me agrado em fazer a sua vontade. Esse é o dia porque tanto esperei, e a obra que aguardei todo esse tempo. Conceda-me então a força que em sua sabedoria é a correta, e eu irei, e libertarei a alma humana de diabos e seu poder. Meu coração tem doído dentro de mim pela miserável cidade de alma humana, mas agora ele se alegra, agora está feliz. E com isso ele saltou as montanhas com alegria, dizendo: Em meu coração não pensei em nada muito doce para a alma humana. O dia da vingança está em meu coração, minha alma humana. E estou feliz que o Senhor meu Pai tornou-me capitão de sua salvação. E agora começarei a amaldiçoar todos aqueles que têm sido maldição para a minha cidade de alma humana, e a libertarei das mãos deles. Depois que o filho do rei falou isso a seu pai, a notícia voou imediatamente como um raio por todas as partes do reino. Sim, o único assunto era que Emanuel faria pela famosa cidade de alma humana. Mas é difícil imaginar como os cortesãos também ficariam tocados por esse desígnio do príncipe. Sim, ficaram tão afetados por essa obra e pela justiça da guerra que o mais alto líder e maior membro da nobreza do reino, desejou ter comissões sob a liderança de Emanuel, a fim de ajudar a reconquistar a miserável cidade de alma humana para Shaddai novamente. Então, concluiu-se que alguns deveriam ir e levar ao acampamento as notícias de que Emanuel iria até lá para recuperar a alma humana, e que levaria consigo uma força tão poderosa e invencível que ninguém poderia resistir a ela. Mas, como os nobres da corte queriam correr como criados para levar essas notícias para o acampamento que estava em alma humana. Quando os capitães souberam que o rei mandaria Emanuel e que agradava ao filho ser enviado nessa missão pelo grande Shaddai, seu pai, eles também, para mostrarem como se sentiam felizes com o pensamento de sua vinda, deram um grito que fez a terra tremer. Sim, as montanhas responderam com um eco, e o próprio Diabolos agitou-se e tremeu. Você deve saber que, apesar de a cidade de alma humana em si não estar muito preocupada, se é que estava, com o projeto, ai deles, estavam terrivelmente embriagados, pois só olhavam para o seu próprio prazer e desejos. Diabolos ainda era seu governador. Ele possuía espiões do lado de fora, responsáveis por lhe levar informações sobre todas as coisas e dizer o que estava sendo preparado na corte contra ele. E informou-lhe que Emanuel chegaria em breve com sua força para invadir. Não havia nenhum homem na corte, nenhum nobre no reino, a quem Diabolos temia tanto quanto a esse príncipe. Pois, se você se lembra, já contei antes que Diabolos sentiu o peso de suas mãos. Então, saber que ele iria até a cidade o fez tremer ainda mais. Bem, você pode ver, como eu disse, que o filho do rei estava envolvido em sair da corte para salvar a alma humana, e que seu pai o tornara capitão das forças. Ao terminar o tempo de sua preparação, ele se dirigiu em sua marcha e levou com ele para seu poder 5 nobres capitães e suas forças. O primeiro era aquele famoso capitão, o nobre capitão Crédito. Suas cores eram vermelhadas, e o Senhor Promessa as carregava. Como escudo, ele tinha o Cordeiro Santo em um escudo dourado. Contava com 10.000 homens a seus pés. 2. O segundo era o capitão
famoso capitão Boa Esperança. Suas cores eram azuladas, seu porta-estandarte era o Senhor Expectativa, e como escudo ele tinha 3 âncoras douradas, contava com 10.000 homens a seus pés. 3. O terceiro era o valente capitão, o capitão Caridade. Seu porta-estandarte era o Senhor Compassivo. Suas cores eram verdes, e como escudo ele tinha 3 órfãos nus, abraçados. Contava com 10.000 homens a seus pés. 4. O quarto era o galante comandante, o capitão Inocente. Seu porta-estandarte era o Senhor Inofensivo. Suas cores eram brancas, e como escudo ele tinha 3 pombas douradas. 5. O quinto era o verdadeiro, leal e muito amado capitão, o capitão Paciência. Seu porta-estandarte era o Senhor Longo Sofrimento. Suas cores eram negras, e como escudo ele tinha 3 flechas atravessando o coração dourado. Esses eram os capitães de Emanuel, esses eram seus porta-bandeiras, suas cores e seus escudos, e esses os homens sob seu comando. Então, como eu disse, o bravo príncipe começou sua marcha em direção à cidade de Alma Humana. O capitão Crédito liderava o grupo, e o capitão Paciência ia na retaguarda. Sendo assim, os outros 3, com seus homens, formavam o corpo principal. O próprio príncipe, conduzindo sua carruagem à frente de todos, quando eles saíram em marcha, como as trombetas soavam, suas armaduras brilhavam e as cores balançavam com o vento. A armadura do príncipe era toda de ouro e brilhava como o sol no firmamento. As armaduras dos capitães eram firmes e pareciam estrelas reluzentes. Havia alguns cortesãos também que conduziam os voluntários pelo amor que tinham pelo rei Shaddai e pela feliz libertação da cidade de Alma Humana. Quando saiu para recuperar a cidade de Alma Humana, Emanuel levou consigo, sob ordens de seu pai, 54 arietes e 12 atiradeiras para lançar pedras. Todos esses itens eram feitos de ouro puro, e os homens os carregavam com eles, no coração e no corpo de seu exército durante todo o trajeto até Alma Humana. Então marcharam até chegar a 1 légua da cidade. Ali permaneceram até que os 4 primeiros capitães se aproximassem para atualizá-los com notícias. Então continuaram a jornada até Alma Humana e ali chegaram. No entanto, quando os antigos soldados que estavam no acampamento viram que vinham mais tropas para juntar-se a eles, deram novamente um grito diante dos muros da cidade de Alma Humana, o qual amedrontou ainda mais Diabolos. Então sentaram-se diante da cidade, não como os 4 capitães fizeram, ou seja, somente contra os portões de Alma Humana, mas a cercaram por todos os lados e a sitiaram por trás e por diante. Dessa forma, por todos os lugares que a Alma Humana quisesse olhar, ela veria força e poder sitiados contra ela. Além disso, havia montes alinhados contra a cidade. O Monte Gracioso estava em um lado e o Monte Justiça do outro. Também havia diversas barreiras pequenas e ondulações de solo, como o Morro da Verdade Franca e a Barreira Não ao Pecado, onde muitas das atiradeiras foram colocadas contra a cidade. Sobre o Monte Gracioso havia 4 delas, e sobre o Monte Justiça também, e o restante foi convenientemente colocado em diversas partes ao redor da cidade. 5 dos melhores arietes, ou seja, dos maiores deles, foram colocados sobre o monte Ouvir Atentamente, um monte localizado bem ao lado do portão dos ouvidos, com a intenção de abri-lo à força. Quando os homens da cidade viram a multidão de soldados que se levantaram contra ela, bem como as armas e atiradeiras, e os montes onde estavam plantados, e também o brilho das armaduras e o balançar de suas cores, foram obrigados a mudar de pensamentos diversas vezes, mas quase não alteraram seus pensamentos para outros mais valentes, e sim para mais fracos, pois, embora eles pensassem antes que estavam seguros o bastante, agora começavam a pensar que nenhum homem sabia o que seria sua sorte ou sina. Quando o bom príncipe Emanuel terminou de sitiar a Alma Humana, ele primeiro hasteou a bandeira branca, que quis posicionadas entre as atiradeiras douradas colocadas no Monte Gracioso. E ele fez isso por 2 razões. 1. Para avisar a Alma Humana que poderia ser e seria misericordioso se voltassem para ele. 2. Para que não os deixasse com dúvida quanto à destruição deles caso continuassem em sua rebeldia.
Então a bandeira branca, com 3 pombas douradas, permaneceu hasteada durante 2 dias inteiros, a fim de dar à cidade tempo e espaço para considerar. Mas eles, como indicado anteriormente, como se não estivessem nem um pouco preocupados, não deram resposta alguma ao sinal favorável do príncipe. Então ele ordenou, e os homens hastearam a bandeira vermelha sobre um monte chamado Justiça. Era a bandeira vermelha do capitão Julgamento, cujo escudo era uma fornalha ardente. Essa bandeira também ficou balançando diante deles por diversos dias. Mas, assim como agiram com uma bandeira branca, quando esta foi hasteada, agiram com uma bandeira vermelha, e mesmo assim ele não se aproveitou deles. Quando o príncipe ordenou novamente aos seus servos que hasteassem a bandeira negra, cujo escudo eram 3 relâmpagos flamejantes, em desafio contra eles, a alma humana continuou indiferente a isso, como antes. Então, quando o príncipe percebeu que nem a misericórdia, nem o julgamento, nem a execução desse julgamento iria ou poderia alcançar o coração de alma humana, ele foi tocado por muito pesar e disse: certamente essa estranha atitude da cidade de alma humana é fruto da ignorância sobre as formas e esquemas de guerra, e não de uma provocação contra nós e desdém por suas próprias vidas. Ou eles conhecem os próprios hábitos de guerra e não os rituais e cerimônias das guerras em que estamos envolvidos, como as guerras que faço contra meu inimigo Diabolos. Assim, Emanuel enviou a mensagem para a cidade de alma humana, a fim de avisar-lhes o que ele queria dizer com esses sinais e cerimônias da bandeira, e também para saber deles o que escolheriam, se a graça e a misericórdia ou o julgamento e execução. Tudo isso enquanto os homens mantinham os portões fechados com trancas, ferrolhos e barras, o mais rápido que podiam. Eles também dobraram o número de guardas e reforçaram sua vigilância o máximo possível. Além disso, Diablo se uniu toda a força que podia para encorajar a cidade a resistir. Os cidadãos também responderam ao mensageiro do príncipe, em resumo, com o que se segue. Grande Senhor, quanto ao que sinalizou para nós por meio de seu mensageiro, se vamos aceitar sua misericórdia ou cair por sua justiça, estamos limitados pela lei e costume deste lugar, e não podemos lhe dar resposta positiva, pois é contra a lei, o governo e a prerrogativa real de nosso rei fazer paz ou guerra sem ele. Mas faremos o seguinte: pediremos ao nosso príncipe que venha até o muro e ali dê o tratamento que achar adequado e vantajoso para nós. Quando o bom príncipe Emanuel ouviu essa palavra e viu a escravidão e a servidão do povo, e quanto eles estavam contentes em permanecer nas correntes do tirano Diablos, seu coração ficou em luto. E de fato, quando percebia em qualquer momento que os homens estavam satisfeitos sobre a escravidão do gigante, sentia-se abalado. No entanto, voltemos novamente ao nosso relato. Quando a cidade levou essas notícias a Diablos, ele disse que o príncipe, presente no acampamento, esperava uma resposta da parte deles. Recusou-se a fazê-lo e bufou quanto pôde, mas em seu coração ele estava com medo. Então disse: eu mesmo vou descer aos portões e darei a ele uma resposta que achar adequada. Sendo assim, ele desceu até o portão da boca e ali falou a Emanuel, mas em uma língua que ninguém na cidade entendia. Ó grande Emanuel, Senhor de todo o mundo, eu o conheço, sei que você é o filho do grande Shaddai. Por que então vem me atormentar e me tirar da minha possessão? Essa cidade de alma humana, como você sabe muito bem, é minha, e isso por um direito duplo. Em primeiro lugar, ela é minha por direito de conquista. Eu ganhei em campo aberto. Deverá à pressa ser retirada do poderoso, ou aquele que foi preso legalmente deverá ser libertado? Em segundo, a cidade de alma humana é minha também por sua sujeição. Eles abriram o portão de sua cidade para mim, juraram fidelidade a mim e escolheram abertamente que eu fosse rei deles. Também entregaram seu castelo em minhas mãos. Sim, submeteram toda a força de alma humana a mim. Além disso, esta cidade o negou. Sim, eles rejeitaram sua lei, seu nome, sua imagem e tudo que é seu, e deixaram para trás, e aceitaram abrir espaço para minha lei, meu nome, minha imagem e tudo que é meu. Pergunte a qualquer um de seus capitães e eles lhe dirão que a alma humana já demonstrou como resposta a todas as suas convocações amor e lealdade para mim, mas sempre desdém, desprezo e desrespeito para o que é seu. Agora você é o justo e o santo e não deve cometer iniquidade alguma.
Sendo assim, eu peço que vá embora e deixe-me em paz com minha herança legítima. O discurso foi feito na língua do próprio Diabolos, pois, embora ele pudesse falar no próprio idioma de qualquer homem, senão não poderia tentá-los como deveria, possuía uma língua própria, e era a língua da caverna infernal ou do poço negro. Sendo assim, a cidade de alma humana, pobres almas, não compreendeu nem viu como ele se curvou e se encolheu enquanto estava diante de Emanuel, seu príncipe. Durante todo esse tempo, eles o consideravam aquele cujo poder e força não poderiam ser resistidos. Por isso, enquanto ele argumentava que ainda deveria ter sua residência ali e que Emanuel não tiraria dele por força, os habitantes se vangloriavam ainda mais de seu valor, perguntando: quem é capaz de entrar em guerra contra ele? Bem, quando esse falso rei terminou de falar, Emanuel, príncipe de ouro, levantou-se e falou: estas foram suas palavras. A você, ó enganador, eu tenho um nome. Eu tenho, em nome de meu pai, em meu próprio nome, e como representante para o bem dessa infeliz cidade de alma humana, algo para lhe dizer. Você finge ter um direito legítimo, sobre a deplorável cidade de alma humana, quando está mais do que claro para toda a corte de meu pai que a permissão que você obteve para entrar pelos portões de alma humana foi por meio de mentiras e engano. Você mentiu sobre meu pai, mentiu sobre a lei dele, e assim enganou o povo de alma humana. Finge que as pessoas aceitaram você como rei, capitão e senhor por direito, mas isso também foi consequência de engano e fraude. Agora, se a mentira e a maldade e a astúcia pecaminosa, bem como todas as formas de terrível hipocrisia, forem para o tribunal de meu pai, onde você deve ser julgado, por equidade e direito, então eu confessarei a ele que você obteve uma conquista legítima. Mas ai de mim, que ladrão, que tirano, que diabo há que não conquiste algo desse tipo? Eu, entretanto, posso fazer aparecer, ó diabos, que você, em toda a sua ambição de conquistar a alma humana, não teve nada verdadeiro para dizer. Acha que isso foi certo? Isso você fez ao colocar mentiras sobre meu pai e fazê-lo parecer para a alma humana o maior enganador do mundo? E o que diz você sobre o que fez ao conscientemente perverter o verdadeiro significado e propósito da lei? E foi bom também aprender a agora miserável cidade de alma humana por causa de sua inocência e simplicidade. Sim, você conquistou a alma humana ao lhes prometer felicidade ou transgredir a lei de meu pai, quando você sabia, e não tinha como não saber, tendo consultado sua própria experiência, que assim iria destruí-los. Você mesmo, ó mestre da inimizade, desconfigurou a imagem de meu pai em alma humana, e colocou a própria imagem no lugar para a tristeza de meu pai. Aumento do seu pecado e para o dano intolerável da desfalecente cidade de alma humana. Além disso, como se todas essas coisas fossem pouco, você não apenas iludiu e destruiu este lugar, mas por suas mentiras e ações fraudulentas colocou-os contra a sua própria libertação. Ah, como você os agitou contra os capitães de meu pai e os fez lutar contra aqueles enviados por ele para libertá-los de sua escravidão. Todas essas coisas e muitas outras você fez contra sua luz e desprezo por meu pai e sua lei. Sim, e com o objetivo de fazê-lo desprezar a miserável cidade de alma humana para sempre. Portanto, venho para vingar o mal que você fez a meu pai, para lidar com você por causa das blasfêmias que você fez a pobre alma humana pronunciar sobre o nome dele. Sim, ó príncipe da caverna infernal, isso cairá sobre a sua cabeça. Quanto a mim, ó diabos, eu venho contra você por um poder legítimo e para tirar por força a alma humana de seus dedos em chamas, pois esta cidade é minha, ó diabos, e isso por um direito inquestionável, como verão todos aqueles que buscarem os registros mais antigos e mais autênticos, e vou requerer meu título para a confusão de sua imagem. Primeiro, sobre a cidade de alma humana, meu pai a construiu e a preparou com suas mãos. O palácio que está no meio da cidade também foi construído para sua própria satisfação. Portanto, a alma humana pertence ao meu pai, e isso pelo melhor dos títulos, e aquele que contradiz essa verdade mente contra sua própria alma.
Em seguida, Emanuel continuou: em segundo lugar, ó mestre da mentira, esta cidade é minha. Primeiro, porque sou o herdeiro de meu pai, seu primogênito e o único prazer de seu coração. Portanto, venho contra você por meu próprio direito, ainda que para recuperar minha própria herança de suas mãos. Além disso, como tenho o direito e o título sobre a alma humana por ser herdeiro de meu pai, também tenho um presente dele. A cidade era de meu pai e ele a deu para mim. Em nenhum momento ofendi meu pai para que ele a tirasse de mim e desse a você. Eu também não fui forçado por falência a vender minha amada cidade de alma humana para você. A alma humana é meu desejo, meu prazer e a alegria de meu coração. A alma humana é minha pelo direito de compra. Eu a comprei, ó diabos, e a comprei para mim. Agora, como ela é minha e do meu pai, eu sendo seu herdeiro, e como também a tornei minha por uma grande compra, concluí-se que, por direito legítimo, a alma humana é minha, e você é um usurpador, um tirano e traidor ao possuí-la. Este foi o motivo da minha compra. A alma humana havia transgredido contra o meu pai, e meu pai dissera que no dia em que ela quebrasse sua lei, deveria morrer. É mais viável o céu e a terra passarem do que meu pai quebrar sua palavra. Portanto, quando a alma humana pecou ao dar ouvidos à sua mentira, eu me ofereci como seguro ao meu pai, corpo por corpo e alma por alma, que eu compensaria as transgressões de alma humana, e meu pai aceitou. Então, quando o tempo indicado chegou, entreguei corpo por corpo e alma por alma, vida por vida, sangue por sangue, e assim redimi minha alma da alma humana. Não fiz isso pela metade. A lei e a justiça de meu pai, que estavam envolvidos na ameaça da transgressão, ambas encontraram-se satisfeitas e muito contentes com a libertação de alma humana. Por último, eu não venho hoje aqui contra você, mas por ordem de meu pai. Foi ele quem disse para mim: vá e liberte a alma humana. Portanto, que você saiba, ó fonte de enganos, e que seja conhecido da toda a cidade de alma humana também, que eu não venho contra você sem o meu pai. E agora, disse o príncipe, tenho uma palavra para a cidade de alma humana. No entanto, assim que mencionou que tinha uma palavra para falar com a estupefetada cidade de alma humana, dobraram-se os guardas nos portões, e todos os homens receberam ordens de não prestar atenção. Mesmo assim, ele continuou e disse: ó infeliz cidade de alma humana, só posso ficar tocado com piedade e compaixão por vocês. Aceitaram diabolos como seu rei e se tornaram guardadores e ministros dos diabolianos contra seu soberano Senhor. Vocês abriram os portões para ele, mas os fecharam rapidamente sobre mim. Vocês lhe deram atenção, mas tamparam os ouvidos ao meu clamor. Ele lhes trouxe destruição, e vocês receberam ambos, ele e a destruição. Eu vim para lhes trazer salvação, mas vocês não prestam atenção em mim. Além disso, com mãos sacrilegas, retiraram tudo o que era meu em vocês, e deram tudo ao meu adversário e ao maior inimigo de meu pai. Vocês se curvaram e se submeteram a ele, fizeram votos e juraram ser dele. Pobre alma humana, o que farei com vocês? Devo salvá-los? Devo destruí-los? O que devo fazer? Devo lançar-me sobre vocês e reduzi-los ao pó ou torná-los um monumento da riqueza da graça? O que devo fazer? Ouçam atentamente, então, cidadãos de alma humana, prestem atenção às minhas palavras e viverão. Sou misericordioso, alma humana, e me conhecerão assim. Não fechem seus portões para mim, ó alma humana. Não é minha incumbência nem minha inclinação fazer mal a vocês, porque voaram tão rapidamente para longe de seu amigo e ficaram tão perto de seu inimigo. De fato, vou tomá-la, pois o momento de se arrepender de seu pecado. Mas não temam por sua vida. Essa grande força não é para feri-los, mas para libertá-los da escravidão e sujeitá-los à obediência. Minha missão é, na verdade, entrar em guerra contra Diabolos, seu rei, e contra os diabolianos ao seu lado, pois ele é um homem armado que guarda a casa, e eu quero fora daí. Devo dividir seus despojos, tirar sua armadura e lançá-lo fora de sua habitação, para torná-la minha. E isso, ó alma humana, Diabolos verá quando for obrigada a me seguir em correntes, e quando a alma humana se alegrar em contemplar isso.
eu poderia avançar com meu poder, pois isso faria com que ele os deixasse e partisse. Mas tenho meu coração tratar diretamente com ele, para que a justiça da guerra que farei contra diabos seja vista e reconhecida por todos. Ele tomou a alma humana por fraude e a mantém por violência e engano, e eu o deixarei despido e nu diante dos olhos de todos. Todas as minhas palavras são verdadeiras. Sou poderoso para salvar e libertarei minha alma humana de suas mãos. Esse discurso teria sido principalmente para a cidade, mas a alma humana não ouviu nada dele. Os homens trancaram os portões do ouvido, bloquearam-no e mantiveram trancado e com ferrolhos. Além disso, estabeleceram um guarda sobre ele e ordenaram que nenhuma alma humaniana fosse até ele, ou que qualquer um do acampamento entrasse na cidade. Eles fizeram tudo isso por estarem terrivelmente enfeitiçados por diabos contra seu senhor e príncipe legítimo. Portanto, nenhum homem ou voz ou som de homens que pertenciam ao glorioso anfitrião deveria entrar na cidade.